Boa noite a todos. Eu não queria só deixar eles, porque eles têm que sair e têm que ir, têm outros compromissos, mas não queria deixar de que eles ouvissem e de agradecer, porque a seguir a isto vai ser difícil fazer qualquer coisa, mas pronto, agora isto está muito elevado, a fasquia está muito elevada, mas a razão pela qual convidei o Eduardo trouxe o Alfredo, que eu não conhecia, mas o Eduardo é um amigo já de alguns anos, com quem tenho o prazer de trabalhar e, de facto, é o único arquiteto guitarrista que eu conheço, ainda por cima é advogado, arquiteto e guitarrista, e ainda por cima faz muito bem as três coisas. E não queria... E agora, falando também a sério, a razão pela qual me lembrei disto é porque falo bastante com o Eduardo e sei da vida dele e ele utiliza isto como hobby, não como hobby, mas falo todas as semanas e pratica bastante, e não queria... A razão pela qual me lembrei é porque, de facto, aquilo que ele faz, a autenticidade com que ele faz isto e com que desenvolve esta música é a autenticidade que eu procuro na arquitetura. Provavelmente não consigo com este talento e com esta desenvoltura, mas é isso que eu persigo e que eu procuro. Daí que eu, procurando esta arquitetura, tal como a música e outras artes, pertence tudo ao mundo das artes, com determinados ramos e determinadas sociedades, e eu revejo-me um pouco nisso e nesta autenticidade, nesta simplicidade que tem aqui, daí que eu tenha dito muito obrigado, não é? Muito obrigado. Havia outra coisa que também queria explicar, que era, portanto, nós estamos a passar isto enquanto tivemos a música, e agora iríamos acompanhar aqui as nossas palavras para não nos tornarmos tão monótonos e vocês se entreterem com qualquer coisa e desculparem o que vamos dizer. Nós vamos aproveitar para passar um vídeo, portanto, é parte de um documentário do Augusto Custódio que está aí, que agradeço. É um documentário que ele tem feito sobre a nossa obra, e esse documentário tem 6 episódios, e este é o 6º episódio que vai ser lançado também, e aproveitamos para metê-lo como pano de fundo, que não tem música, perde bastante com isso, mas não poderíamos ter isto com música e com... não poderíamos ter a música e nós já falámos ao mesmo tempo. Portanto, ficam as imagens do documentário, que pode ser visto na plataforma Gallery. Este é o 6º episódio que vai passando, e que contém parte das nossas obras. Algumas estão no livro, outras não, mas tem aqui meia dúzia de obras. Eu acho que era melhor a música, mas... Bom, eu estou aqui na qualidade de editor e prometo que vou ser breve, mas o que eu quero dizer em poucas palavras é o seguinte: desde meados dos anos 90 penso ter dedicado uma parte substancial da minha atividade editorial a temas relacionados com a habitação, a sua arquitetura e os seus autores, tendo desta forma contribuído para uma visão periódica, centralizada e ao mesmo tempo periférica e, quem sabe, historicista do mundo, sobre o trabalho desenvolvido nesta matéria por arquitetos portugueses dentro e fora do nosso país. O trabalho editorial desenvolvido ao longo dos anos entre a editora Usina Books e o arquiteto Mário Martins enquadra-se perfeitamente neste contexto. A presente monografia é a 3ª que fazemos com o tema da habitação em evidência, o tema da habitação unifamiliar. Confesso que quando o Mário veio ter comigo na altura em que fizemos o primeiro livro, isto por volta do ano 2010, fiquei algo apreensivo. Passo a explicar. Perante uma sequência cronológica de obras construídas em Lagos, eu fazia por prender-me às que encaixavam num padrão mais sóbrio. No entanto, os meus olhos não deixavam de olhar para outras que apareciam em projeto no final do livro e que eram só, e afinal, o início daquilo que viria a ser uma imagem de marca. Como se costuma dizer, para o bem e para o mal, seria uma identidade. A partir daí fui assistindo de perto ao trajeto do Mário. Ele não parou de fazer casas brancas surpreendentes,
tomavam formas cada vez mais orgânicas, a par dos grandes planos ortogonais surgiam outros curvos, lançados sem medo, suspensos no ar, tudo fazendo parte de um jogo de medidas e regras que só podem ser, nem mais nem menos, que a representação concreta dos sonhos do Mário. O presente livro põe em evidência, uma vez mais, estes espaços de habitar construídos num território privilegiado. Além da amplidão dos espaços, apenas delimitados pela luz, sobressaem as vistas para o mar e para a serra. Mas aqui há uma exceção neste livro, o projeto da Casa das Freiras, no centro de Lagos, porque muito admiro e nunca me canso de percorrer uma e outra duas casas, um projeto que faz-me sonhar. O livro Mário Martins Duo começa por apresentar, no início, uma seleção de fotos passadas a preto e branco, uma de cada casa que constou no livro anterior, Traços de um Percurso, o título. Compõe um pequeno caderno que permite estabelecer uma noção de continuidade evolutiva na obra do autor. Logo de seguida, e antes de se apresentarem os duetos de Mário, estão alinhados textos críticos e escritos por arquitetos que refletiram a partir da obra. O primeiro é de Carlos Castanheira, do arquiteto Carlos Castanheira. Escreveu um belíssimo texto onde conseguiu aliar poesia à teoria, além dos discernimentos brilhantes feitos a partir da palavra geometria e do sentido que ela adquire na obra em questão. O autor afirma que Mário sonha com ela, com a geometria, porque esta o permite. A arquitetura tem que ser sonhada antes de ser pensada, e acaba a escrever que o Mário faz isso com grande mestria. Pedro Ravara começa por aludir à casa portuguesa Rei Lourino, a essa Portugalidade e à sua reinterpretação ao longo dos tempos. Fala de Lagos como a aldeia global dos descobrimentos, afirmando em relação à obra do Mário o seguinte: esta casa portuguesa é hoje um dos motivos de atenção de Lagos e do Parlamento algarvio para os seus novos descobridores. Estes últimos procuram uma súbita espetacularidade iconográfica para o seu retiro idílico último, num território suave. Acho este pensamento bonito de se ler, mas ainda mais de se ouvir. Rogério Vieira de Almeida, que também escreve sobre o tema sobre a obra de Mário, que também escreveu sobre a obra do Mário na monografia anterior, agora desenvolve a sua escrita a partir de citações de autores consagrados de diferentes áreas da cultura, embora a arquitetura seja predominante. Temos nomes como Luís Kahn, Bruno Zévios, Wittgenstein, Cisa, Souto Moura, Mário Botta, Le Corbusier e até David Bowie. Ele diz: as obras deste livro, ocorridas num espaço de 5 anos, mostram algo que já era visível em obras anteriores, uma tendência para a sucessiva redução de cores e materiais, perseguindo nessa ausência de rede a matéria da arquitetura, da relação das formas e dos espaços. Inevitavelmente, as inquietações de Mário Martins levarão as obras a outras paragens. Acho que isto é bem verdade. O não-arquiteto Pedro Mourinho, jornalista, centra o discurso à volta da figura do autor enquanto arquiteto e pessoa, toca ao de leve nas suas raízes, no esforço de construir uma carreira por mérito próprio e, naturalmente, do seu gênio. Diz que o Mário é um pouco de tudo isto, na arquitetura e naquilo que nos vai deixando. É este paradoxo entre a humildade e a grandeza. No essencial, é isto que queria transmitir-vos. Por fim, resta-me agradecer o resultado do trabalho de um grupo alargado de profissionais pelo esforço e empenho que dedicaram a este projeto de livro. Aos colaboradores do ateliê de Mário, que trabalharam para este livro, cito Mariana Franco, André Coutinho e Paulo Batista, haverá outros. Ao fotógrafo Fernando Guerra e ao seu olhar único sobre a arquitetura, ao designer Gustavo Soares e à Joana Falcão da Usina Books, à Marina Paixão, que ajudou a organizar o evento, e naturalmente agradecer muito a todos os patrocinadores que tornaram uma vez mais possível a concretização deste livro. Obrigado. Vou passar a palavra ao arquiteto Carlos Castanheira. Boa tarde a todos. Eu, em primeiro lugar, queria dizer que fiquei surpreendido quando hoje cheguei aqui e vi tanta gente. Não é muito habitual.
E pensei logo, a usina está a oferecer os livros. Mas não é verdade. Foi só um devaneio, não é hábito. Quando o Mário me ligou, e gosto sempre de receber telefonemas do Mário, geralmente é para me convidar para ir lá para casa, portanto, e é sempre agradável ir à casa do Mário. O Mário desta vez foi mais pausado e pediu-me, ele quase que exigiu que eu escrevesse o prefácio de um livro que ia sair dele. Ele já me tinha mostrado um mono, como se costuma dizer, portanto, e pronto, eu vi, obviamente, mas quando se vai ao Algarve, vai-se de férias, não se vai para ver arquitetura, pelo menos para quem é de outros climas, como é aquele onde eu vivo, mais a norte. E, portanto, quando se chega ao Algarve, vai-se com a ideia de ir de chinelo, de fato bem, e a arquitetura é uma coisa que se vai vendo, vai-se vivendo. E este desafio do Mário obrigou-me a voltar a ver as coisas do Mário, mas de uma maneira diferente, que é aquela que se deve ver a arquitetura, que é olhar para ela, percebê-la, mas tentar percebê-la, e, neste caso, com a necessidade e a obrigatoriedade de escrever um texto que, obrigatoriamente, tinha que ser curto, porque eu, mais do que aquilo que escrevi, não consigo. Ainda bem que fui só convidado para fazer o prefácio, porque depois teria que declinar qualquer outro convite, não é? Portanto, faço com um grande esforço, mas filo com grande prazer para o Mário, e que realmente o que se percebe quando se vê a arquitetura do Mário, sem ser de chinelo e de fato bem, é que o Mário tem alguns problemas e que os resolve com grande mestria, que é usando aquela coisa que eu chamo a matemática dos arquitetos. Praticamente todos os arquitetos que conheço de matemática não percebem nada, que é a geometria, que é uma coisa que é sobretudo intuitiva e é sobretudo muito emotiva, e percebe-se através dessa geometria o que é que se pretende, não só a nível portanto, de duas dimensões, mas sobretudo a nível das três dimensões, que aí sim é coisa, para quem estudou geometria descritiva, ou se percebe ou não se percebe. E é perceber essa coisa da geometria que se consegue realmente pensar os planos e ao mesmo tempo repensá-los na sua forma, na sua geometria. O Mário tem um desafio grande, que é que tem muitas encomendas, felizmente, de muito bons clientes, apesar que ele muitas vezes reclama e tal. Todos nós reclamamos, muito perto uns dos outros. Portanto, e como tal, é preciso jogar com essa geometria, porque obviamente nenhum cliente quer a mesma casa. E, portanto, como é que isso é possível fazer sem que seja um pastiche, sem que seja repetitivo, e isso obriga realmente a usar e a abusar muito dessa coisa que ele gosta, mesmo que ele se calhar não saiba que gosta, que é realmente a geometria que eu, para mim, costumo dizer lá no escritório, que é a nossa mãezinha, porque se nós, arquitetos, em geometria, não vale a pena pensar em computadores e essas coisas todas que em breve vão pensar por nós, mas sem a geometria nós não conseguimos realmente montar aquela coisa que não passa de um sonho que alguém terá que construir, portanto, primeiro desenhar e depois reconstruir, para que alguém possa, digamos, usufruir e quase sempre viver dentro dessa geometria. Pode até ser muito bonita, mas muitas vezes pode até ser muito desconfortável. É esse grande uso do Mário, que é um trabalho, que é assim que se faz a arquitetura, muito solitário, que depois, obviamente, deixa de o ser com a ajuda, com a necessidade de toda uma série de colaborações que nós temos, o colaborador mais próximo, todos os outros colaboradores, depois todos os engenheiros, mas é essa mestria que foi referido aqui, que o Mário consegue, não perdendo a noção realmente de que é no equilíbrio que se consegue ter uma obra de qualidade e, sobretudo, bonita. Não é? Portanto, foi um prazer escrever o prefácio do Mário.
quando me foi dado o nome, eu fiquei um pouco confundido, Duo. Depois, só mais tarde, eu percebi que, afinal de contas, é o Mário e o Martins. Portanto percebi logo que a razão porque é que era o Duo. Mas, realmente, para quem não conhece, tenho certeza que muitos já conhecem, mas vão realmente ver as obras do Mário, quando é possível, porque algumas delas não é tão fácil, mas ver realmente aquilo como o nosso já esquecido Bruno Zevi dizia, que é o saber ver a arquitetura, que é saber ver a arquitetura olhando para ela e pensando e tentando perceber porque é que ela foi feita assim e porque é que foi feita naquele sítio e, obviamente, no tempo que foi feita. Portanto, foi, obviamente, uma loucura ter aceito o convite do Mário. Foi, ao mesmo tempo, uma maneira de ir ao Algarve e uma maneira também de pensar a arquitetura. Quando se pensa a arquitetura do Mário, também se pensa a arquitetura na sua generalidade. Portanto, muito obrigado e fico curioso com o resto das apresentações. Vai falar agora o arquiteto Rogério Vieira de Almeida. Boa tarde a todos. Eu não posso deixar de agradecer pela segunda vez, em 5 ou 6 anos, ao Mário por me ter convidado, por me ter dado a oportunidade de escrever um texto sobre a obra dele, ao José Manuel das Neves, que também que aceitou essa sugestão do Mário, porque, tal como eu disse da primeira vez, é para mim um prazer escrever sobre a obra do Mário e é para mim também um prazer ter a oportunidade de colocar por escrito algumas reflexões a propósito da obra do Mário. Há 5 anos ou 6 anos a primeira vez e agora, a primeira não, já tinha havido uma há 30 anos. Eu, na intervenção que fiz do livro anterior, enfim, explanei um pouco o que é que tinha, de uma forma resumida, aquilo que tinha escrito no texto, que aparece no livro. Desta vez não o vou fazer. E vou mencionar 2 ou 3 aspectos que me parecem relevantes a propósito da obra do Mário e que passam um pouco ao lado da arquitetura. Não estão nem jusante nem montante, estão pelo meio da arquitetura e do que se vai fazendo. Aproveitando, enfim, 1 ou 2 episódios que se passaram ao longo dos anos comigo, com o Mário, com outras pessoas que estariam presentes. Eu fiz o curso praticamente todo com o Mário, só não fomos da mesma turma 1 ano, creio eu, e uma vez num trabalho que eu estava uma disciplina que eu estava a apresentar, já no 4º ano, um trabalho de grupo, que não era com o Mário, mas depois da aula acabar e da apresentação ter sido feita, naquele tempo não se chamavam apresentações, estávamos, digamos, que a dar uma aula na vez da professora, naquele caso, e o Mário depois a seguir, no final daquilo, ou 1 hora ou 2 depois, virou-se para mim e disse que tinha estado a ouvir-me e estava a imaginar um futuro professor de Teoria da Arquitetura. Acertou. Sobretudo nestes últimos 5 ou 6 anos, tornei-me professor de Teoria e História, quase fui professor de outras disciplinas, mas o que não acertou, nem ele nem eu, foi que, obviamente, entretanto, estaríamos 35 ou 36 anos depois no lançamento de um livro do Mário, que já não é o 2º, nem o 3º, nem o 4º, creio eu, e que, obviamente, que a obra dele tinha adquirido... É uma obra extraordinariamente interessante e, portanto, isso ele não adivinhou, nem eu, e que ele, digamos que apesar de continuar irredutivelmente confinado ao seu mundo de Lagos, mas que ultrapassou muito
ultrapassou muito esse meio e o ambiente de Lagos a vários níveis. A obra dele já teve exposta fora de Portugal, ultrapassou, apesar dele continuar um arquiteto de Lagos, mas da cidade, nem sequer é do Algarve, é da cidade de Lagos, a dimensão da sua obra ultrapassou a vários níveis essa questão estritamente local, apesar de a obra dele continuar a ser, na sua esmagadora maioria, feita em Lagos. Falou há pouco o Zé Manuel das Neves em teoria e poesia, ou assim me pareceu ouvir. Aqui há uma semana eu estive no lançamento de um outro livro, ou de 2 livros, e a certa altura o livro não tinha nada a ver com o nosso arquiteto Álvaro Siza, mas a certa altura 2 ou 3 pessoas trocaram ali umas impressões sobre o Siza era teórico ou não era teórico, era, afinal já não era, depois tornava a ser. E eu lembrei-me imediatamente de 2 frases lapidares, ou lapidares no melhor dos sentidos, do arquiteto Álvaro Siza, que são de facto, qualquer uma delas por si só são uma espécie de programa ou de teoria geral da arquitetura. Uma delas é quando ele diz o desenho de um móvel não pode ser senão definitivo. O que é que isto é senão uma teoria, não quer dizer que seja a única dele. Não. E quando ele diz também que gostava de construir no deserto do Saara, porque assim poderia continuar a experimentar, a ser contextualista no deserto do Saara. O que é que isto tem a ver com o Mário? Quando o Mário, no seu texto para este livro, escreve, a certa altura, escolhe uma frase do Gordon Cullen, que escreve uma frase escrita há já 60 anos, em que o Gordon Cullen diz: quando temos um edifício sozinho, temos arquitetura; quando temos 2 edifícios lado a lado, temos uma outra coisa de natureza diferente. O Mário, ao escolher esta frase para a incluir no seu texto também introdutório ao livro, obviamente está a expor uma posição, está a expor uma posição de princípio, está a expor uma posição que informa ou que acompanha muito do que ele tem feito e que é o Mário, o arquiteto Mário Martins, com as suas inquietações de há muitos anos, que não são de agora, e que com essas inquietações e com essa procura de reflexão e de acompanhar o desenho, a prática da arquitetura, de acompanhar isso com uma reflexão que, apesar de parecer estar muito escondida, estar muitas vezes latente, mas que não deixa por isso mesmo de ser evidente. O outro aspecto que eu gostava só aqui de mencionar é a generosidade do Mário, a vários níveis. Há a generosidade pessoal, que eu passo a presunção, juntamente com 3 ou 4 ou 5 dos seus colaboradores mais antigos, e com a Maria José, que também aqui está, como sempre, discretamente, penso que sou das pessoas que bem pode atestar essa generosidade a vários níveis, mas a generosidade que depois se transporta para a arquitetura. Eu recordo-me de um outro episódio, passado há 30 anos, quando o Mário, com o seu ar inquieto, ou pelo menos me estava a falar que um dos seus colaboradores estava a exagerar no cuidado que estava a pôr num desenho que estava a fazer, no tempo ainda dos desenhos à mão, de tinta da China, e que, obviamente, que os projetos têm que ser entregues às pressões do tempo, os clientes, e o Mário estava num dilema, porque não se pode demorar assim tanto tempo com coisas que obviamente eram cuidados exagerados, mas, por outro lado, o Mário tinha ensinado, peço-lhes para usar uma expressão mais direta, esses seus colaboradores, que não eram sequer arquitetos, no que era o rigor, o profissionalismo, o cuidado extremo em todas as coisas e que, obviamente, não podia agora ir-se desdizer a si próprio.
esse dilema em que ele se encontrava entre o colaborador que estava a demorar tempo a mais mas no entanto o reconhecimento que havia ali alguém que estava no fundo a querer fazer tão bem, a pôr no seu trabalho o mesmo cuidado que o Mário punha. Ficava-me por aqui apenas com estas duas notas mais pessoais do que propriamente sobre o que escrevi no livro e obrigado mais uma vez a todos. Boa noite. Eu, antes de mais, tenho que pedir desculpa pelo atrasado da hora. Eu vou tentar ser breve. Eu normalmente gosto de falar de improviso e gosto de levar a coisa para a brincadeira. Mas hoje, peço desculpa, acho que vou ter que ser mais chato que o habitual, porque vou ter que ler aqui algumas coisas e há coisas que eu não posso deixar de dizer e não posso deixar de registar. Antes de mais, agradeço a todos os presentes, que são clientes, parceiros, amigos, que me enchem de alegria num momento deste que se torna inesquecível e que, como já o Carlos tinha dito, vir tanta gente, situações desta natureza, é de facto um motivo de alegria, de ficar um gesto de orgulho de podermos ver, e algumas pessoas que vieram do Algarve, que vieram do Braga, que vieram de Aveiro, vieram do Porto, vieram de vários sítios, do estrangeiro, e eu fico satisfeito e fico até mesmo emocionado com isso. Mas eu vou tentar não me perder e seguir. Depois, eu tenho que fazer um agradecimento a todas as pessoas que fizeram parte deste livro e que são, não sei se por coincidência ou não, mas que são todos amigos. São amigos de longa data. Mas também não seria fácil fazer isto com inimigos. Portanto, teríamos que ser amigos. Falta aqui um amigo, também um grande amigo de longa data, que é o Pedro Ravara. Não sei se está a dormir, se está acordado a nos ouvir, mas acho que está assim moribundo. Portanto, por razões profissionais, o Pedro não estava em condições para estar aqui, mas é como se estivesse, mas está ali a assistir e é parte desta equipa que aqui está, que escreveu os textos para o livro, escreveu um belíssimo texto e já não é o primeiro que escreve, e é um orgulho também que ele faça parte desta equipa. Está aqui o Carlos, que é também um exemplo de como nem sempre os mouros e os celtas estão de costas voltadas e que podem conviver e ser amigos, e que somos grandes amigos, e é um prazer conviver com ele e com a Clara. O Zé Manuel das Neves, com quem já fizemos várias coisas e depois às vezes aborrecemos no meio do processo, porque é assim, é assado, depois lá chegamos aqui a um consenso e é um prazer. O Zé Manuel, portanto, é o maior editor de arquitetura que temos em Portugal e que é um prazer trabalhar com ele. E o Rogério, que é, digamos, é um colega de escola, como ele disse, e bem, e a partir daí nunca mais perdemos o contacto, e que sempre lhe, sempre previ que seria um belíssimo professor e um pensador da arquitetura. É mais pensador da arquitetura do que fazedor da arquitetura, mas precisamos também quem veja a arquitetura, pense a arquitetura para que ela evolua de uma outra maneira. Portanto, depois tenho que a outra pessoa, mas eu já chego aos agradecimentos, que faz parte deste livro do princípio ao fim, que é o Fernando Guerra, através das suas belíssimas imagens, intercaladas com algumas imagens de outro grande amigo meu, eu falei de todos que eram meus amigos, parece que o Fernando Guerra não é, mas é mentira. O Fernando Guerra é meu amigo e provou, porque eu sei com que custo é que ele cá veio e ele está cá presente só porque é meu amigo. E eu agradeço, eu registro isso com grande agrado. Depois tenho outro grande amigo,
que intercala algumas fotos também de grande qualidade, que é o João Mariano, o fotógrafo João Mariano. Portanto, só para explicar isto, e eu já vou aqui aos agradecimentos, e isso eu vou ter que ler, eu peço desculpa, vou ter mesmo que ler, que eu não queria deixar ninguém de fora. E queria, portanto, também dizer que isto do Mário, o Mário, não é propriamente um trabalho do Mário. Portanto, a complexidade crescente da arquitetura, a complexidade técnica que envolve tudo isto, a complexidade legislativa, faz com que a arquitetura seja cada vez um trabalho mais de equipa e de equipa multidisciplinar, e que envolve cada vez mais gente, mais especialistas, etc. Por isso temos que agradecer a cada vez mais pessoas. Já agradeci também aqui ao Eduardo e ao Alfredo, os músicos que já foram, e queria também agradecer, portanto, a todos os sponsors do livro, e em particular também ao Jorge Auric, que liderou um pouco esta parte e tornou possível este evento e ajudou a suportar, portanto, este evento. Já tinha agradecido ao Augusto Custódio, que nada tem a ver com o livro, mas tem a ver com as imagens que vocês estão a ver, que é, portanto, o sexto episódio de um trabalho sobre a nossa obra, e por isso eu gosto sempre mais de dizer da nossa obra do que da minha obra, porque esta obra e o conjunto de colaboradores, como o Rogério já falou, alguns que já trabalham há 30 anos, outros trabalham há menos tempo, temos uma equipa vasta e dedicada que cabe salientar. Eu, por isso, agora vou ler mesmo, peço desculpa por isso, que eu também não gosto de ouvir, mas tem de ser. Portanto, fica assim este agradecimento genérico a todos, mas tenho de salientar os coordenadores de projeto e toda a dedicada equipa de trabalho do ateliê, quer do ateliê em Lagos, quer do ateliê em Lisboa, que têm conseguido superar todos os obstáculos e atingir níveis de qualidade que me apraz referir, e passo a citar o António Cassapo, o Hugo Correia, a Rita Rocha, a Sónia Fialho, o Nuno Colasso, o Tiago Martins, o Rui Duarte, a Mariana Franco, o André Coutinho, o Paulo Batista, o José Furtado, o Helder Lima, a Susana Joia, a Daniela Glória, a Ana Graça, o Alexandre Teixeira, a Raquel Cravinho, o João Paulo Santos, a Rita Teixeira, a Joana Marques e a novíssima Beatriz. Aos que ainda fazem parte, aos que ainda fazem ou fizeram parte da equipa recentemente e prestaram um importante contributo, e alguns deles ainda ocasionalmente participam em trabalhos, que é a Ariana, a Susana Caetano, o Ricardo Lopes, a Tânia Carvalho e a Thaís, e a todos os outros que ao longo dos anos colaboraram com o ateliê e que por uma ou outra razão seguiram outros caminhos. A todos os técnicos de projetos das mais diversas especialidades, cujo conhecimento, sentido de equipa e determinação são essenciais para a qualidade desejada. Pela sua maior presença nesta publicação, salienta a importância das equipas Nuno Grave Engenharia e Raiz Engenharia, pela qualidade do seu trabalho, disponibilidade e amizade, resultado de anos de sã convivência. A todos os clientes que nos escolheram, confiaram em nós e a quem damos o nosso melhor. Os bons clientes são indissociáveis de uma boa arquitetura. Sem clientes não há arquitetura, nem boa, nem má. Aos promotores, empreiteiros, subempreiteiros, diretores de obra, de fiscalização e a todos os outros que contribuíam para a boa execução dos trabalhos. E agora, para tornar isto menos chato, antes de começar, recebi uma mensagem. Caro amigo, infelizmente não posso estar aí consigo, mas não se esqueça de dizer que não se faz boa arquitetura sem os bons encarregados. E eu achei aquilo um piadão, porque disse assim, epá, você tem razão, é verdade. Isto para explicar, estão os encarregados e todos os outros que trabalham lá.
E este é um belíssimo encarregado, provavelmente o melhor que eu conheço. Não o disse para ele não ficar assim tão... Mas, de facto, tem razão e queria expressar isso aqui. Aos quadros executivos e técnicos das entidades que revelam entendimento e respeito para a arquitetura e para os arquitetos. É importante dizer isto, porque nós realmente falamos muito mal e com muita razão daqueles técnicos que esperamos 3, 4 anos por projetos, alguns sem razão, alguns bastante maus, mas pelo meio disto vamos encontrando algumas pessoas que gostam de arquitetura e que devem ser também, devemos salientar aí os bons, que deveriam ser mais que os que existem, mas existem alguns. E aos que trabalharam e contribuíram diretamente para esta publicação. E aí quero, tanto ao José Manuel das Neves, o editor desta publicação, pelo talento e entusiasmo, que faz sim um dos melhores da sua profissão. À Usina Books, ao Gustavo Soares, pela contribuição no design deste livro, à Joana Falcão, que fez a ponte com o gabinete, e a todos os outros que contribuem para o resultado final, e ao trabalho que a Joana teve também na organização deste evento. À Mariana Franco, arquiteta do ateliê, que coordenou desde o início com profissionalismo a dedicação este longo processo de produção e seleção de material gráfico para este livro, que depois foi complementado uma ajuda final do André e toda a colaboração do Paulo Batista ao longo do processo na parte na seleção de material gráfico. Ao amigo Carlos Castanheira, pela beleza das palavras do seu prefácio, que comprovam a razão de ser um dos mais reputados arquitetos da atualidade. Ao Pedro Ravara e Rogério Vieira de Almeida, arquitetos, professores, colegas de faculdade, pela duradoura amizade e por seus consistentes textos de fundo, reveladores da sua profunda cultura arquitetónica e sentido crítico. Ao Pedro Mourinho, que me pediu desculpa, não pode estar cá porque ele faz telejornal e coincidiu com a sua atividade profissional, o reconhecido jornalista, por quem tenho particular apreço e amizade. O seu texto demonstra um genuíno gosto pela arquitetura e que esta não é um exclusivo dos arquitetos, mas de todos e para todos. Isso para mim importa bastante, que é que a arquitetura saia da esfera erudita dos arquitetos, de uns falarem com os outros, e que a arquitetura passe para as pessoas em geral e que seja um bem de todos. Ao fotógrafo, arquiteto e amigo Fernando Guerra, com quem trabalha há mais de uma década, é o autor da grande maioria de fotos deste livro, e a imagem apelativa deste livro deve-se ao talento deste, que é um dos mais importantes fotógrafos de arquitetura a nível internacional. Ao João Mariano, grande fotógrafo e grande amigo, com quem tive o prazer de desenvolver vários trabalhos em conjunto, ao longo de décadas, tal como eu, decidiu abraçar a contemporaneidade do mundo a partir das suas raízes. Tem uma obra fotográfica e um saber no seu olhar que não me canso de apreciar e elogiar. Ao Paulo Batista, fotógrafo do ateliê, pela dedicação, qualidade das fotos e colaboração na produção do material do livro. Aos sponsors, importantes parceiros para atingir a qualidade desejada das obras, as publicadas e as outras, e determinantes para a concretização deste livro. Os do evento e do livro, a Gamma Uno, a Dornbra, a Iris e a Laufen. Aquelas do livro, a Ótima, a J. Dias, a Barbot, a MCM Mármores do Minho, a Ferca, a Faça Bortolo, a OHM, a IOM e a Chainlight. E agora uma parte que me toca mais, que é a família, à minha mãe, à minha sogra, ao meu cunhado e em especial ao meu pai, que partiu no ano em que o livro foi concluído. Deixou uma saudade e um legado para me guiar. O valor da humildade e do respeito. Deixo por fim o mais importante, agradecer aos meus filhos Pilar e Simão, que me enchem de orgulho e são a minha razão de ser. E muito mais que um agradecimento para a Zezinha,
com quem tenho atravessado a vida. A pessoa mais doce e generosa, uma pérola que só brilha na sombra. Com a luz que me orienta, que estrutura a família e o ateliê. Sem ela, a obra e este livro não existiriam. Peço desculpa, isto não estava no programa, mas pronto. O livro vou finalizar, portanto, e agora vou tentar, pronto. Vou falar só umas breves palavras sobre o livro e, basicamente, este livro, mais do que uma amostra de casas, pretendi agrupar o livro como uma resposta ao que é entendido normalmente, e estão aqui vários professores de arquitetura que me deram o prazer de cá estar e de quem gosto particularmente, de que, e sabem que eu tenho razão, de que a arquitetura que eu faço e que nós fazemos, pelo contexto urbano em que se insere, que é mais de, digamos que é entendida quase como uma arquitetura menor, pelo facto de ter um contexto periurbano, de subúrbio, e não ser entendido como uma arquitetura de cidade, uma arquitetura. Isso de facto tem uma conotação sempre menos, digamos que menos erudita e menos, e a arquitetura perde valor logo por esse facto. E então eu pretendi exatamente tentar desmistificar isso e tentar mostrar que a arquitetura também se faz fora dessa cidade densa e que a arquitetura isolada e a casa per si, como o Rogério falou, tem que se construir um novo tecido urbano ou uma nova urbanidade ou aquela urbanidade que nos é pedida, e os arquitetos têm que resolver problemas, os problemas são pedidos. Eu tenho que trabalhar neste contexto e é neste contexto que eu dou o meu melhor. E pergunto eu, isto é espaço urbano, é periurbano, é subúrbio? Digamos, isto é paisagem. E a paisagem existe, faz-se, completa-se, e digamos que tentar que ela não, quando se intervém, tentar que ela fique melhor do que era antes, o que nem sempre é fácil, mas isso, digamos que é um exercício bastante difícil da arquitetura. Agora, uma coisa que eu tento é fazer arquitetura com respeito pelas pessoas e pelos lugares, e tentar construir melhores lugares e fazer as pessoas mais felizes. Esse é o meu principal propósito, que o faço de uma forma mais ou menos erudita e que, como o Carlos também disse, tento fazer de uma forma, de certa forma, geométrica. E este é um desafio, e eu quis expor exatamente esta questão. E então agrupei as casas, digamos que aos pares, e são 5 pares de casas, sendo que a última já não é um par, já é um trio. Isto é, digamos que a evolução deixando quase que uma abertura para o que vem a seguir. E estes 5 pares de casas, digamos que é tentar encontrar semelhanças entre coisas, neste caso edifícios diferentes, e encontrar a semelhança entre aquilo que é diferente, como na vida, como nos casamentos, como no amor. As pessoas são diferentes e não é por isso que deixam de se relacionar. É, digamos que é transportar isso para a arquitetura. O nome do livro começou por ser, tendo por base esta ideia, começou por ser Duetos de Arquitetura. Mas tal como eu procuro na arquitetura, que é um exercício de depuração constante, tentando retirar aquilo que não é essencial
É isso que eu tento procurar na arquitetura. No livro foi quase que o mesmo exercício. Começou por ser duetos de arquitetura, durante a elaboração do edifício passou ao nome de duetos e chegou ao final, mas porquê duetos e duetos de arquitetura? E ficou du, que de facto, quando olho, não precisa de mais nada. É o Mário e o Martins, como diz o Carlos. Mas o du significa exatamente porque o du leva a pensar outras coisas, mas de facto é exatamente isso, é procurar semelhanças entre duas coisas diferentes. Neste contexto, eu procurei também sintetizar o que é essencial e escrever, para além dos outros textos que acompanham as casas e os dus, tentei fazer um texto de abertura que, muito curto, que sintetizasse aquilo de facto é o livro e aquilo que sou eu. E eu acho que devia ler este livro, este texto está aí no livro e começa exatamente com a abertura que o Rogério falou, com um pequeno excerto do Gordon Cullen, que é um autor muito conhecido de todos, que é conhecido de todos os arquitetos e que nem sequer é nada de extraordinário e do qual eu me lembrei exatamente por esta questão do que é a arquitetura, o que é a paisagem, o que é uma casa, duas casas juntas, espaço urbano, periurbano, no fundo é uma reflexão sobre este assunto. E ele disse: se me for pedido para definir um conceito de paisagem urbana, diria que um edifício é arquitetura, mas dois já seriam paisagem urbana, porque a relação entre dois edifícios próximos é suficiente para libertar a arte da paisagem urbana. E eu abro com esta frase, que não é minha, e digo, portanto, este livro mostra improváveis relações entre pares de edifícios, aparentemente diferentes, em que a clareza da ideia e identidade entre ambos devem superar cada edifício per si. Uma cultura faz-se através da mescla de culturas, onde a paisagem é um dedicado campo de intervenção. A importância da arquitetura e do tempo como veículos de criação desta paisagem, mais ou menos construída, mais ou menos densa. Um tempo que nos falta, porque se vive vertiginosamente e porque se olha sem se ver. A intemporalidade e harmonia que procuro na arquitetura, na vida e no amor. A paixão que me move e faz acreditar que a arquitetura é um poema. E citando Herberto Helder, que diz: e o poema faz contra o tempo e a carne. Isto foi o texto que eu escrevi, digamos que sintetiza aquilo que é o livro e aquilo que sou eu e aquilo que penso. E agora tranquilizem-se que eu vou já terminar. Agora, só uma pequena nota final, uma delas que é relativamente à profissão. Eu entendo que quando me perguntam ou chamam-me arquiteto Mário Martins, arquiteto. Se for caso disso, normalmente ninguém me trata por arquiteto e eu não faço questão disso. Estou habituado a trabalhar muito com clientes muito estrangeiros, onde, por razões culturais, o ser arquiteto ou não arquiteto, isso é uma questão lateral. Uso isso como uma ferramenta de trabalho e não propriamente a arquitetura para mim, mais do que uma profissão, tornou-se um modo de vida. E como dizia Confúcio, que escolhe a profissão certa e não terás que trabalhar mais nenhum dia na tua vida. Quer isto dizer que trabalha com prazer, e é isso que eu procuro fazer. Trabalho muito, mas com prazer por esta atividade. E terminava, para além da arquitetura, com o Oscar Niemeyer, outro grandíssimo arquiteto, que disse que a vida é mais importante que a arquitetura, e tem toda a razão. Mas quando a vida se cruza com a arquitetura, como num momento como este,
onde nós podemos conviver com amigos, sentir a vida, o pulsar da vida e mostrar a arquitetura e ver a arquitetura. Então só posso sentir que o que faço está certo e tenho feito com grande prazer. E agora agradeço a vossa presença, a vossa paciência, muito obrigado por tudo e vamos continuar. Só queria terminar, julgo que a seguir há qualquer coisa ali, não é? Ainda há ali um momento de confraternização ali fora para podermos conversar um pouco e se tiverem alguns livros ainda para assinar, que era suposto ser agora, estou disponível para isso e vamos beber ali um copo em conjunto. Pronto, basicamente é isto que eu tinha para dizer. Peço desculpas, senhor, muito tempo.